Muito bom dia a todos. Estamos dando início aqui, perdão pelo atraso aqui, algumas dificuldades aqui no ajuste do nosso audiovisual, né? Um pouco improvisado, mas o importante é o conteúdo. Então, nós estamos aqui, hoje é dia 10 de novembro, Faculdade de Direito da USP, Auditório Gofredo da Silva Teles, e estamos tendo a grata satisfação de abrir ao público mais uma aula da nossa disciplina de pós-graduação, Direito da Infraestrutura, Aspectos Financeiros e Administrativos, com a colaboração de vários professores aqui. Vou abrir mão de falar o nome de todos aí para não ocupar mais o tempo. E nós estamos hoje com a honra de ter conosco o professor Maurício Portugal Ribeiro, que vai falar conosco sobre o tema de renegociação de contratos em crise. Professor Maurício, meu colega e meu xará, muitíssimo obrigado aqui por essa valiosíssima colaboração. Seja bem-vindo à nossa faculdade e é sempre bom ter alguém que estuda e trabalha no tema para poder dar essa colaboração para a nossa disciplina, para os nossos alunos, que vai ficar disponível no canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério e também em outras plataformas. E é também uma atividade dos nossos vários grupos de estudo envolvidos aqui de várias unidades, né? O grupo de estudo Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, coordenado por mim aqui na Faculdade de Direito da USP, o grupo de estudo de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, coordenado pelo professor Tiago Marrara, e do grupo de estudo da PUC de São Paulo, coordenado aqui pelo nosso colega Augusto Dalpozo, Direito Administrativo da Infraestrutura e dos Serviços Públicos. Então, eu, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para o colega Augusto Dalpozo para fazer a apresentação do palestrante e, em seguida, damos início à palestra. Obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Fazer a apresentação do Maurício é muito fácil, porque ele dispensa qualquer apresentação. Queria saudar todos os queridos membros aqui da mesa, o professor Conte, a Karina, que tem aqui, apareceu aqui, não tive como não deixar de convidá-la para estar com a gente aqui na mesa, meu querido Bruno. E, enfim, falar do Maurício realmente é muito fácil, porque é um profissional com uma experiência enorme no setor de infraestrutura. Eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que ele realiza, tanto na esfera acadêmica, na GV, pena que não é na PUC, mas, enfim, está convidado sempre para estar conosco lá. A gente faz um compartilhamento acadêmico aqui, e isso é muito bacana, porque tem a representação de várias escolas, né? A USP, a PUC, a GV, enfim, membros do Mackenzie, isso tudo para que a gente possa construir um círculo virtuoso em torno da infraestrutura. O Maurício, além de tudo, também é um percussiente jurista, tem obras referências, né, no mercado brasileiro sobre PPP, concessão. O livro que trata das questões práticas de PPP é um livro que, inclusive, está disponibilizado na internet e que vale muito a pena para aqueles que operam, né, o dia a dia da infraestrutura. Se eu fosse falar aqui do currículo do Maurício, eu ficaria um tempo, pelo menos umas 4 horas, mas eu vou citar algumas das qualificações do professor Maurício para que vocês tenham a ideia da grandiosidade, da autoridade que está com a gente hoje aqui, só enobrecendo o nosso curso e tornando ele uma referência cada vez maior. Ele é sócio fundador da Portugal Ribeiro Advogados, um grande escritório, um escritório que atua de maneira muito preeminente no setor de infraestrutura, no setor do direito público brasileiro. Ele é mestre pela PUC, né, de São Paulo. Ele também fez o mestrado lá na Harvard Law School, foi graduado em Direito lá pela Universidade da Bahia, especialista enorme, uma experiência enorme em todas essas modelagens de infraestrutura, especialmente nos problemas e desafios que ocorrem na execução do contrato, que é o tema, talvez o tema mais desafiador que se tenha hoje,
o professor Maurício escolheu realmente aquele que talvez seja o mais complexo tema hoje e que envolve os passivos regulatórios, né? Enfim, e que de alguma forma tenta endereçar e trazer esses contratos que a maioria deles, muitos deles em crise, né? Por que não falar isso? Mas que exigem, portanto, do regulador, do poder concedente e da concessionária uma dialogia para tentar resolver e endereçar esses problemas. É um dos temas realmente mais complexos e que nós vamos ter a honra de ouvi-lo aqui. O tema é renegociação de contratos em crise. O Maurício também liderou o IFC, né, quer dizer, o braço do Banco Mundial que trata de investimentos, também ajuda a modelar projetos de infraestrutura. Enfim, é um profissional completo, um jurista que realmente nos dá a honra de ter aqui conosco hoje. E para nós é uma satisfação, uma alegria enorme poder compartilhar do seu conhecimento. Os alunos, tenho certeza, ficarão absolutamente estarrecidos com a sua preleição. E, sem maiores delongas, passo a palavra a você para que possa nos elocubrar com todo o seu conhecimento. Obrigado, viu, professor Maurício? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a generosa apresentação feita pelo Dalpozo, o convite realizado pelos professores Dalpozo e Conte, e queria já entrar direto no tema da nossa palestra hoje. Será que a gente consegue abrir o PowerPoint aqui? Bom, primeiro, assim, eu imagino que todos vocês, né, como alunos da pós-graduação, estão acompanhando uma discussão muito intensa, né, no mundo do direito público, né, em torno da renegociação de contratos geralmente de concessão, né, e essa discussão ela surgiu a partir de um posicionamento do presidente do TCU, né, Bruno Dantas, que liderou uma reestruturação de um daqueles contratos, são vários contratos, tá? De um daqueles contratos que estava em crise, contratos. Estamos falando de contratos de concessão federal, licitados, de rodovias e aeroportos, licitados entre 2012 e 2014. Tá? Para citar alguns, estamos falando do contrato de Viracopos, do contrato do Galeão, do contrato aí passando já para rodovias, do contrato da Consebra, do contrato da CRO, da Rota do Oeste, né? Do contrato da MS Via, né? Todos esses, né, são contrato da BR-040, da Invepar, né? Todos esses são contratos que foram licitados naquele período, contratos que, portanto, foram licitados no ambiente de crescimento econômico do país, né, crescimento econômico intenso do país, e depois foram abatidos, né, durante o início da sua execução pela maior crise econômica da história do país, a crise de 2015 e 2016, né, em que a gente teve, ao longo de 2 anos, um decrescimento do PIB de em torno de 7%. Né. Contratos modelados com a ideia de que o país ia crescer em média 3% a 4% por ano, né, e que são abatidos, no seu princípio, por uma crise econômica, né, da qual a gente não saiu completamente, né, a gente está ainda fazendo a curva para sair dela, em qualquer lugar do mundo eles seriam renegociados. Eles se tornam completamente inviáveis. As premissas com as quais eles foram modelados torna inviável o seu cumprimento. E isso é algo que os especialistas em infraestrutura sabem pelo menos desde 2016. Ninguém tem dúvida de que esses contratos se tornaram inviáveis, né? A grande dificuldade em torno desses contratos é que a reestruturação deles teria que ser feita no momento em que a gente estava com a Operação Lava Jato e o lavajatismo em alta, né, com a suposição de que todas as relações público-privadas estavam tomadas pela corrupção, né, e ao lado disso, uma premissa de que a luta contra a corrupção
legitimava qualquer tipo de ação, né? Mesmo ações contrárias, né, às regras mais básicas previstas no nosso ordenamento jurídico, né, sobre os processos, sobre o modo como os processos deveriam ser conduzidos, né? Então, foram contratos que foram abatidos por essas duas circunstâncias. Crise, de um lado, né, uma crise econômica profunda, após um período de crescimento acelerado do país, e, né, o lavajatismo que aí, na verdade, assim, ele, digamos assim, ele tornou mais intenso um problema que a gente já tinha, sobretudo no âmbito federal, que era o apagão das canetas, por temor das ações punitivas e das ameaças de punição que o TCU vinha praticando ao longo dos anos. Acho que o caso referencial é o caso em relação ao apagão das canetas, né? Um caso de um aditivo de 2012 que o TCU abriu oitiva contra todo mundo que participou desse aditivo, que foi o aditivo da nova subida da Serra da Conser, né? Abriu investigação contra todos os agentes públicos que participaram desses aditivos, agentes públicos do chão de fábrica da NTT até o ministro César Borges, né? Eu tinha o privilégio de conhecer quase todas essas pessoas que estavam envolvidas. Eu não fui contratado nesse caso, não estava envolvido nesse caso, mas tinha o privilégio de conhecer quase todo mundo envolvido, porque foram pessoas que foram minhas colegas, foram pessoas com quem eu tive contato pessoal ao longo do tempo que eu passei no poder público, né, quando eu fui funcionário público do Ministério do Planejamento. E eram pessoas completamente honestas na esplanada. Se você transita na esplanada, você sabe quem são, onde é que está a corrupção, quem são as pessoas honestas, que não são. Esses eram funcionários de carreira, todas pessoas que eu conheço, honestas, não tem nenhum. E o próprio caso não tinha nenhum, digamos assim, traço de benefício pessoal, de nada, né? E esse caso eu acho que é simbólico, né, do que o TCU fez ao longo aí, dos anos, na sua sanha expansionista, e que terminou criando um fenômeno que a gente chama de apagão das canetas. Bom, então, são esses contratos, né, e a tentativa de solução desses contratos, digamos assim, liderada pelo ministro Bruno Dantas, do TCU, como presidente do TCU, que criaram, né, digamos assim, um entusiasmo com o tema. Eu às vezes falo entusiasmo, às vezes eu falo oba-oba, porque às vezes vai para além do entusiasmo, com o tema renegociação de contratos, né? Esse investimento que o ministro fez no tema do consensualismo, que, em minha opinião, é um investimento absolutamente correto, né? Você tentar resolver os problemas sem litígio em torno dos contratos tem grandes ganhos para a sociedade, produz grandes ganhos para a sociedade. Então, o investimento correto do ministro Bruno Dantas já teve alguns efeitos. O primeiro efeito, né, foi a criação da assim chamada SESEX Consenso, que é uma área técnica vinculada a uma área técnica do TCU, né, que dá suporte aos ministros do TCU nas suas decisões, que tem a função de tentar, né, chegar a esses acordos, né, essas soluções consensuais sobre os problemas. Se, por um lado, eu acho que o ministro Bruno Dantas está caminhando na direção correta, e a gente tem que caminhar mesmo, de fato, faz todo sentido caminhar na direção das soluções consensuais. Por outro lado, a gente não pode esquecer que boa parte das controvérsias, né, que essa área está recebendo são controvérsias que elas só não eram resolvidas pelo medo do próprio TCU, né? Porque os agentes públicos temiam o TCU, temiam adotar qualquer solução que fosse um pouco fora da caixa, né? E de serem punidos pelo próprio TCU. Então, assim, tem aqui, por um lado, uma conduta que me parece correta, mas tem também um certo senso de oportunidade, né? De tornar o TCU alguém que deixa de, né, promover o apagão das canetas para criar, digamos assim, um guichê, uma porta no TCU, pela qual, né, se obtém a bênção do TCU para coisas que só não eram feitas por medo do próprio TCU. Bom, então, esse é o contexto geral, e o ministro Bruno Dantas
esse tema da renegociação, ele vem falando dele muito ao longo do ano passado, criou-se essa SEX Consenso. Ele chegou a publicar um livro, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, né, sobre consensualismo da administração pública, no princípio desse ano, teve para mim, que foi o primeiro grande, digamos assim, resultado no setor de infraestrutura de tudo isso, resultado prático. Criação dessa SEX Consenso é um resultado ainda meio, né, porque a criação de uma estrutura que não tem ainda um resultado prático, mas teve um resultado prático que foi a reestruturação e venda do contrato, da venda da concessionária da Rota do Oeste para o Estado do Mato Grosso, né, para uma empresa controlada pelo Estado do Mato Grosso. Concessionário da Rota do Oeste, não vamos falar muito da Rota do Oeste, porque eu acho que não digamos assim, incidental no que a gente precisa falar hoje, mas era uma dessas concessionárias que estavam em crise e que terminou-se estruturando uma venda, né, para o Estado do Mato Grosso, que é um estado que todo mundo sabe que tem um excesso, digamos assim, de liquidez, né, um estado muito rico, né, e os problemas dessa rodovia estavam afetando, inclusive, o transporte da safra de soja, da safra de grãos da região de fronteira do Estado do Mato Grosso. Bom, todo esse contexto, o que é que eu queria conversar hoje com você? Vou começar falando de... não está projetado? Será que a gente pode projetar ali em cima para eles verem a apresentação? Tá bom. Mas eles têm acesso à apresentação? Sim, eu passei para eles. Tá. Então, eles receberam. Tá bom, excelente, excelente. Então, a gente vai fazer uma rápida contextualização, acabei de fazer um princípio dessa contextualização, falar um pouquinho de problemas terminológicos / conceituais, falar um pouquinho dos precedentes da ideia de renegociação de contratos de concessão, do consensualismo como pauta do TCU, da consulta do governo ao TCU sobre o regime a ser aplicado aos contratos a saírem do processo de licitação. Todos esses contratos, 2012 a 2014, licitados e assinados em 2012 e 2014, todos esses contratos hoje estão em regime de relicitação, né, ou pediram para aderir ao regime de relicitação e estão em processo. O governo fez uma consulta sobre a possibilidade deles de revogar, né, a decisão do governo de incluí-los no processo de relicitação e qual seria o regime aplicável a esses contratos uma vez que eles saíssem do processo de relicitação. Bom, falar um pouco dos problemas de isonomia na administração pública, né, porque isso é uma outra coisa, né? Criou-se um oba-oba em torno da ideia de renegociação, e se fala muito de renegociação e da necessidade de renegociar, mas ninguém fala como fazer isso. Como fazer isso é uma coisa central, porque a administração pública não pode propor, né, linhas, parâmetros para a renegociação com o concessionário e coisas completamente diferentes para as outras. Existe uma preocupação com a isonomia e a gente precisa falar disso. E aí, como é que se traduz, do ponto de vista econômico-financeiro, né, a metodologia para negociar, né? No mundo jurídico é muito comum a gente falar de conceitos que têm que ser traduzidos para números, mas que a gente, quando fala, né, no mundo jurídico, a gente não tem muita preocupação em como isso vai ser traduzido para números, né? Então, a última parte aqui da minha palestra é falar um pouquinho de como fazer essa tradução, quais são os parâmetros para fazer essa tradução, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, acho que tem um problema terminológico / conceitual, que tem sido muito comum se opor negociação de contratos ou renegociação de contratos à ideia de reequilíbrio dos contratos, como se eles fossem coisas opostas, tá? Isso me parece um enorme equívoco, né? Se a gente se der conta que todos os contratos são incompletos, né? Estou aqui falando nenhuma novidade, estamos falando de coisas, de teorias que existem há mais de 30 anos entre nós, né? Todos os contratos são incompletos. Contratos de concessão, mais incompletos ainda, porque são contratos para durar há 20, 30 anos, né? Esses contratos são também contratos relacionais, né? Eles não conseguem prever em detalhes todas as obrigações que precisam ser cumpridas pelas partes. Então, as partes, ao longo do contrato, vão negociando essas obrigações, vão definindo essas obrigações por negociação. Então, se a gente percebe isso, a gente percebe que há
eu diria assim, uma ubiquidade da negociação na execução dos contratos de concessão, né? Contratos de concessão, eles só conseguem ser executados se eles forem permanentemente negociados e renegociados pelas partes, né? E aí, isso não é diferente quando você está tratando de reequilíbrio de contratos, né? Quando a gente fala de reequilíbrio, eu sei que na academia jurídica ainda é um tema que levanta muitos debates, mas regras de reequilíbrio são regras sobre compensação às partes pela ocorrência de eventos que são risco de uma parte que impactaram a outra parte do contrato. A parte impactada tem direito a receber uma compensação pelo risco que está alocado à outra parte. Por mais que o contrato tenha metodologia detalhada de como reequilibrar, vai haver sempre necessidade de alguma negociação, né? Deixa eu dar um exemplo assim, a gente vai até voltar esse exemplo um pouco mais para frente, esse tema muito mais para frente. O tema da variação do custo de cimento asfáltico de petróleo, né? Você teve uma variação extraordinária do custo, que deu direito a reequilíbrio ao concessionário, né? Variação extraordinária para cima do custo. Se você olha o plano de negócio, não necessariamente o cimento asfáltico de petróleo está desagregado dos custos de investimento. Então, para você desagregar esse valor, você vai ter alguma margem de negociação entre as partes, para pegar uma rubrica que é mais ampla, que não inclui apenas o cimento asfáltico de petróleo. E isso vai ser uma negociação. Isso vai acontecer em quase todos os reequilíbrios. Quase todos os reequilíbrios, você vai ter coisas que o conjunto de informações que estão no contrato não é suficiente. Você vai precisar de técnicos, geralmente é uma negociação entre técnicos, o técnico do governo, o técnico contratado, o consultor contratado pelo poder público, que tentam chegar, né, a uma decisão razoável do ponto de vista técnico, né, sobre como tratar aquele tema, sobre como ter todas as informações que são necessárias para traduzir a ideia jurídica, genérica, né, de reequilíbrio em um número, em uma compensação. Então, reequilíbrio não se opõe à renegociação, né? A negociação é algo que está em todas as atividades em torno da execução do contrato, inclusive na atividade de reequilíbrio, né? Reequilíbrio é uma forma de você compensar a parte pela ocorrência de riscos que é de outra parte, que envolve alguma negociação sempre, né? Eu não conheço casos que não tenham envolvido alguma negociação. Bom, dito isso, acho que vale a pena a gente falar, desculpa, dos precedentes, né? Porque uma outra coisa que eu vejo é se falar de renegociação de contratos, sem olhar os precedentes em relação a isso, né? A gente tem alguns precedentes muito importantes. Ocorreram reestruturações de contratos de concessão no Brasil ao longo dos últimos anos, que deveriam ser estudadas. Se a gente quer falar de renegociação de contratos, a gente devia olhar o que já aconteceu em relação a isso, como ponto de partida. Aliás, isso é uma coisa que está por ser feita. Eu ainda não vi nenhum estudo que faça isso, né? Que olhe os contratos. O conhecimento que eu tenho desses casos que eu vou mencionar aqui para vocês é o conhecimento porque ou eu fui contratado e participei deles, ou eu acompanhei de alguma forma, por razões acadêmicas, esses casos. Então, tem o caso da Águas de Cuiabá, que é um caso interessantíssimo. A Água de Cuiabá era uma concessionária detida pela CAB Ambiental, que era uma empresa controlada pela Galvão Engenharia, né? Pelo Grupo Galvão Engenharia, né? Pela Galpar, né? Que era empresa de participações da família, né? Que detinha as ações da Galvão Engenharia. A Galpar e a Galvão Engenharia entraram em recuperação judicial em 2015. Quando elas entraram em recuperação judicial, todos os financiamentos das empresas que eles controlaram foram travados, né? Os bancos seguraram esses financiamentos. A Águas de Cuiabá era uma concessionária do município de Cuiabá e ela estava em processo de investimento para a expansão da rede naquela época. A concessão, se eu não me engano, originária, era de 2011 ou 2012. Então, a data exata eu já não lembro mais.
Desculpa. E aí, travou todos os financiamentos e houve um processo conduzido pelos acionistas, né, e pelos administradores da CAB Ambiental, que era a controladora da Águas de Cuiabá, digamos assim, de stepping rights estruturado dos bancos que eram financiadores da empresa, né, que capitalizaram seus financiamentos, viraram acionistas, diluíram a participação da Galpar, né, do Grupo Galvão, e esses bancos se tornaram donos da empresa. E contrataram como gestor desses bancos. A operação foi estruturada sob a liderança do Paulo Matos, né, que na época fazia parte daquela empresa de turnaround lá do Ricardo K. E depois dessa reestruturação, ele saiu e montou um fundo de private equity, que é hoje o fundo que gere a antiga CAB Ambiental, que mudou de nome e virou Iguar Saneamento, né? Mas a reestruturação de Cuiabá foi essencial, porque naquela época Cuiabá era o maior ativo da empresa, tá? E basicamente o que se fez foi prever um processo. Eu tive envolvido, fui contratado para fazer essa negociação, e o que a gente fez foi prever um processo de investimentos obrigatórios, né, nos anos seguintes, para, digamos assim, compensar os problemas, os descumprimentos do contrato que tinham havido nos últimos anos, e uma reestruturação do contrato para o período posterior até o final. E o resultado disso é que Cuiabá hoje é o município que mais investe per capita, nos últimos 3 anos, que mais investe per capita em saneamento, e você mais do que dobrou a rede, por exemplo, de esgoto de Cuiabá nos últimos anos. Ano que vem, eles estão alcançando a universalização, com o padrão de universalização da lei do novo Marco Legal de Saneamento, né? Então, foi uma reestruturação muito importante, muito relevante. Eu não vou entrar em detalhes da metodologia que a gente utilizou, mas é um caso a ser estudado, né, se a gente quer falar de renegociação de contrato. Outro caso são as concessões de rodovia do Estado de São Paulo. Não sei se vocês viram que, ao longo dos últimos 2 anos, Ecorodovias, CCR e Arteres assinaram acordos de renegociação de todas as suas concessões no Estado de São Paulo, que basicamente passavam a régua em todos os passivos e ativos regulatórios, né, das partes, fazia compensações e reestruturava os contratos, e criava parâmetros para você saber, inclusive, quando é que esses contratos terminavam. Não sei se vocês sabem, em 2006, o governo do Estado de São Paulo e a Artesp, né, a Agência de Reguladora de Transportes, fez alguma coisa que me parecia extremamente equivocada, e acho que o tempo mostrou que eu estava certo quando eu falava isso lá atrás, que foi... eles reabriram um aditivo que tinha sido assinado em 2016 e que reequilibrava esses contratos, né, esses contratos de concessão estaduais. O reequilíbrio era por aumento de impostos. Tinha vários reequilíbrios lá dentro, mas o mais importante, o mais relevante do ponto de vista financeiro, era por criação ou aumento de INSS sobre os pedágios, né? O governo entendia que a metodologia usada naquela época, em 2006, o aditivo é de 2006, o governo reabriu o aditivo e anulou o aditivo em 2012, abriu o processo para anular o aditivo em 2012, na esfera administrativa e depois na esfera judicial, e teve sucesso em anular. O problema é que, quando anulava o aditivo, você simplesmente criava uma situação esdrúxula, que se lembra que esses contratos de concessão são contratos da década de 90, com taxas de retorno de mais de 20%. Na hora que você anula o aditivo que reequilibrava, significa que o direito a reequilíbrio ele continua, né, sendo corrigido por aquela taxa de rentabilidade prevista lá atrás. Como a taxa de rentabilidade fazia com que o passivo relativo a esses contratos crescesse mais rápido do que a curva de demanda, do que a curva de receita, esses contratos tinham se tornado eternos, se você pensasse o reequilíbrio desses contratos como um reequilíbrio por extensão de prazo, né? Então, você precisava passar uma régua, sanear, compensar com os ativos regulatórios e ter, novamente, um padrão, né, uma certeza de quando é que esses contratos terminavam.
E foi isso que se fez nos últimos 2 anos. A equipe super competente do governo do Estado de São Paulo conseguiu fazer isso. Mas esse é outro caso que precisa ser estudado. A CRO, concessionária da Rota do Oeste, que eu já mencionei, que foi muito importante porque foi o ponto de partida para que a gente começasse a falar de renegociação de contrato no Brasil como uma coisa relevante. E aí, se a gente começar a olhar em mais detalhes, tem os outros, digamos assim, processos que a gente não enquadrava propriamente como renegociação, mas que, de uma forma mais ampla, sim, tem a ver com renegociação de contratos, né? As prorrogações antecipadas que foram feitas. Os primeiros precedentes são os casos do Rio de Janeiro, né, do transporte de passageiros sobre trilhos no Rio de Janeiro, Metrô Rio e Supervia, né, que foi uma prorrogação antecipada lá em 2010, em que se previu uma série de investimentos novos, prorrogando o contrato até 2048. Esses contratos eram contratos celebrados em 97, né, foi feita essa prorrogação antecipada em 2010, eles terminariam agora em 2023, 2024. E aí você tem no estado do Rio de Janeiro, essas duas, Supervia e Metrô Rio, você tem os arrendamentos portuários a partir do novo marco de portos em 2013, né? E você tem as ferrovias federais, que nos últimos 3 anos foram feitas essas prorrogações antecipadas dos contratos de ferrovias federais. Então, esses são precedentes que precisam ser estudados. Ainda não vi um estudo sistemático disso, e a gente precisa fazer isso, e a gente quer entender o que de fato é a renegociação no nosso sistema, o que é que realmente já ocorreu e quais são os impactos disso. Em que condições se renegocia e quais são os efeitos dessa renegociação, né? Isso é muito importante entender para a gente começar a disciplinar isso de forma mais estruturada. Bom, como eu mencionei para vocês, acho que vale a pena falar sobre isso, né? Eu terminei falando sobre isso na nossa introdução, sobre o consensualismo como pauta do TCU, né? Então, talvez valha a pena já a gente pular e falar direto da consulta ao TCU e a sua resposta. Bom, como eu mencionei para vocês, o Ministério dos Transportes, o Ministério dos Portos e Aeroportos fizeram a consulta ao TCU, no princípio desse ano, era uma pretensão desse novo governo, que esses contratos que estavam em crise, estavam submetidos à relicitação, que eles fossem renegociados e tivessem continuidade, né? A ideia aqui é muito simples, né? A relicitação não funcionou como se esperava. A velocidade da relicitação se mostrou algo muito mais devagar, muito mais lenta do que o que se esperava, e, em parte, também pelo modo como o TCU tratou a relicitação. A primeira relicitação, a relicitação de São Gonçalo do Amarante, ficou anos parado no TCU por uma compreensão, em minha opinião, indevida, né, das normas que incidiam sobre a relicitação. Não quero também entrar em detalhes disso, porque a gente não tem tempo para entrar em detalhes, mas a gente pode depois discutir isso em outras oportunidades. Então, o governo queria resolver esse problema, gerar investimentos rapidamente nesses projetos e dar um sinal para os usuários de que o problema foi resolvido, né? E para você fazer investimentos rapidamente num contrato que está em curso, é muito melhor você fazer com o concessionário atual do que você fazer uma nova licitação. Uma nova licitação tem uma série de burocracias que você tem que seguir, uma série de passos que você tem que seguir para ter um novo contrato, né? E tem ainda um período para esse novo concessionário se mobilizar, obter financiamento, etc., para conseguir executar a obra. Evidentemente que é muito mais rápido se você conseguir fazer com o concessionário em curso. Então, com essa pretensão, o governo fez essa consulta que envolvia, primeiro, saber se o governo podia revogar, né, a sua decisão de relicitar, de levar esse processo à relicitação. E a segunda pergunta era: qual é o regime que se aplica a esses contratos se eles saírem da relicitação? E aí, né, a gente viu, quando saiu a resposta do TCU à consulta, a gente viu uma série de artigos no mundo jurídico, um movimento no mundo jurídico laudatório, né, em torno dessa resposta ao TCU como algo que tutelava, que trazia ali parâmetros para renegociação de contratos. Eu achei aquilo estranhíssimo, porque quando eu fui ler a decisão do TCU, e eu publiquei um artigo sobre ela tem 3 semanas,
não tem lá nenhum elemento de renegociação nem de consensualismo. Tá? Ao contrário. Né? O que diz a decisão do TCU é muito simples. Os contratos que saírem da relicitação, eles voltam para o regime anterior, né? Ou seja, para o contrato original, mantendo distribuição de risco, mantendo equilíbrio econômico-financeiro, corrigindo e parcelando os passivos, mantido o seu valor presente. Tá? E aqui a nota adicional que, em minha opinião, torna completamente inviável o que o TCU supõe que é viável. Renunciando a todos os ativos regulatórios que estão em arbitragem ou no judiciário. Veja, esses contratos foram para a relicitação lá atrás porque eles não eram viáveis do ponto de vista econômico-financeiro, né, com aquela estrutura que eles tinham, com aqueles passivos que eles tinham, com aquelas... E o passivo, você pegar, por exemplo, no caso dos contratos de rodovia, o passivo maior é de fator D. Né? Fator D é uma espécie de reequilíbrio automático a favor do usuário, porque não foi feito investimento ou em aumento de capacidade da rodovia ou em parâmetros de qualidade, por exemplo, do pavimento da rodovia. Né? Esse é o maior passivo. Aqueles contratos previam, de rodovia previam, que em 5 anos você tinha que duplicar toda a rodovia. Né? Os concessionários não conseguiram se financiar para fazer essas duplicações, então o que você teve foi, ano a ano, como as duplicações não foram feitas, um aumento desse passivo de fator D e ele vai corrigindo pela taxa do fluxo de caixa marginal, que emula uma taxa de retorno de um projeto desse tipo, né, que está lá na casa de em torno de 10%. Né? Então, ano a ano, em termos reais, para além da inflação, você tem uma correção desse valor. Com o crescimento desse valor, esses contratos se tornaram inviáveis. Por isso que eles foram parar da relicitação. Né? Como é que o TCU supõe que, na volta deles para o mesmo regime, com todos esses valores corrigindo, né, eles vão se tornar viáveis, tirando ainda da conta os ativos que os concessionários eventualmente conseguiriam em algum momento em arbitragem ou no judiciário, né, que poderiam compensar um pedaço dessa conta que está crescendo. Né? Então, claramente, para mim, a área técnica do TCU ou não se importava com qual era o resultado que aquilo ia ter, né, e por isso estabeleceu essas regras, e o tribunal foi pautado pela área técnica. Né? Essa área técnica, estamos falando da auditoria de rodovias e aviação, que é a área técnica que, no final das contas, sempre estabeleceu, ao longo dos últimos anos, como a ANAC e a NTT deveriam se comportar em relação a esses contratos. Ela simplesmente manteve o que ela sempre determinou em relação à ANAC e à NTT. E o Conselho do TCU, o Conselho de Ministros, né, simplesmente seguiu o que a área técnica pautou. Né? Bom, o resultado disso é que me parece inviável. Se você olhar a decisão, ela inviabiliza esses contratos, ela inviabiliza a renegociação desse contrato. Bom, mas tem uma abertura lá. E essa abertura é muito importante. Diz o seguinte: bom, como nós, TCU, aprovamos a entrada no regime de relicitação, a lei de relicitações, ela diz que o TCU tem que aprovar previamente a entrada no regime de relicitação. Como nós aprovamos isso, nós temos que aprovar também a saída. Então, cada vez que tiver uma renegociação para sair da relicitação, nós, TCU, isso tem que ser submetido ao TCU, o TCU vai fazer a aprovação caso a caso. Bom, aqui está a abertura para o TCU contrariar a sua própria decisão. Coisa que não é incomum quando a gente fala de TCU. Né? Bom, e aí, nesse contexto, o Ministério dos Transportes emitiu uma portaria. O número de portaria é uma coisa que eu não memorizo muito, mas, se não me engano, é 848 de 2023, falando como é que deveriam ser feitas essas renegociações.
se você lê a portaria, ela parece mais flexível do que a decisão TCU, parece ter flexibilidade lá que a decisão TCU não comportaria a rigor, né? Então, parece que o Ministério está tentando, de fato, viabilizar uma renegociação. Mas, quando você lê os documentos, é muito difícil de você ter certeza de qual é a tradução econômico-financeira dessa ideia de renegociação, que é exatamente renegociação. E aí, nas últimas talvez 3 semanas, eu tenho interagido muito com o Felipe Sandi, que é meu parceiro em vários casos, várias coisas acadêmicas, né, sobre concessões e PPPs, para a gente tentar dizer assim, bom, não está claro qual é o modelo, do ponto de vista econômico-financeiro, mas é preciso ter clareza de qual é o modelo, né? Então, o que é que a gente consegue, olhando essa situação, esse contexto, quais são as possibilidades, né, de parâmetros para renegociação? Sempre com essas preocupações, né? A isonomia de tratamentos concessionários, que tem que ser uma preocupação da administração pública, o problema do moral hazard, né, de o pessoal traduz com perigo moral, eu acho a tradução horrível, então eu falo moral hazard mesmo em inglês, né, que é a ideia de que os concessionários comecem a preferir descumprir o contrato, né, porque há recompensas para o descumprimento de contrato. Então, essa preocupação é a preocupação central. E a preocupação de respeitar a lógica de cada contrato, porque também, como são contratos, se você tem contratos diferentes, em tempos diferentes da administração pública, não necessariamente o que você vai fazer no contrato lá, celebrado em 2012, 2014, você vai fazer nos contratos de hoje, porque esses contratos são diferentes, você precisa respeitar o que está nos contratos, né? E, para isso, você precisa usar, tanto quanto possível, os mecanismos, metodologias tradicionais previstos nos contratos ou nas regras que incidem sobre ele. E daí a ideia, né, de tentar pensar a renegociação como uma renovação do contrato ou como uma revisão do contrato. Tá? Esses são, digamos assim, os dois parâmetros metodológicos que a gente tentou usar, tentou olhar como é que é uma renovação do ponto de vista econômico-financeiro e jurídico e como é uma revisão do ponto de vista econômico-financeiro e jurídico. Bom, eu publiquei um artigo sobre isso. O artigo tem muito de interação com o Sandi, com o próprio pessoal do governo, com algumas pessoas do TCU. Eu passei as 3 semanas que eu falei com um monte de gente para tentar entender, né, o que é que dava para fazer. Então, no final, tem muita gente que não está citado, só agradeço ao Rodrigo Delúcio e ao Felipe Sandi, mas porque as pessoas, nesse contexto, né, como esses processos, os 3 processos que estão no TCU não estão públicos, 3 processos de renegociação que estão hoje na SESEX Consenso não estão públicos, as pessoas não querem falar em público e não querem que você agradeça a elas pela conversa que você teve. Mas teve muito mais gente aqui que eu tive a oportunidade de falar e que contribuiu para que eu pudesse publicar isso, né? Esse artigo foi publicado na semana passada, né? Bom, primeiro assim, toda vez que a gente fala de renovação de contratos no Brasil, e aí tem um histórico enorme, tá? Tem vários contratos que foram renovados de concessão, a gente trata de maneira muito laxa os limites qualitativos e quantitativos de alteração do contrato, né? Se vocês pegarem o próprio processo federal de renovação das ferrovias, que é o processo mais recente no âmbito federal, a gente vai passar aqui agora, nos próximos anos, por 2 processos muito importantes, de renovação das distribuidoras e de renovação dos contratos de STFC no âmbito da Anatel, né? Mas passamos agora por um processo enorme, que foi o de ferrovias de carga, né? Nesses processos, praticamente se reestruturou o contrato inteiro. Se você pegar os aditivos dessas renovações dos contratos de ferrovia, da Rumo, da VLI, da Vale, são contratos que praticamente, da MRS, são contratos que praticamente, são aditivos que praticamente refazem o contrato, né? Não parecem nada com o contrato anterior, né? Então, você tem mudança de indicadores de serviço, teve inclusão de novos indicadores de serviço, além dos que estavam lá, teve modificação dos que estavam lá, teve inclusão de uma série de obrigações de investimento, inclusive obrigações cruzadas de investimento. A Vale, por exemplo, tem obrigações de investir em outras ferrovias, né, que não a que ela opera. Mudança
nas regras sobre distribuição de riscos, inclusão de uma matriz de risco detalhada que não tinha nos contratos originários, mudança completamente das regras de reequilíbrio que passam a ser por fluxo de caixa marginal e eram apenas por plano de negócios, reestruturação ampla e modernização do contrato. Tem uma série de novos mecanismos que foram incluídos, stepping rights, certificadores independentes, uma série de mecanismos que você não tinha no contrato originário. Então, são contratos que são completamente refeitos nesse processo de renovação. Bom, além disso, né, do ponto de vista, falei um pouco da parte jurídica, né, o contrato, mudou o contrato. Agora, a parte econômico-financeira, como é que você trata esse novo período, né, do contrato quando você renova? Você faz um novo estudo de viabilidade para esse novo período, trazendo do contrato anterior o saldo de débitos ou créditos regulatórios e lançando como ponto de partida nesse novo contrato. E você tem uma ampla flexibilidade para estabelecer novos investimentos, a ampla flexibilidade para estabelecer, para refazer a curva de demanda, né, que é esperada ao longo dos anos. Enfim, ampla flexibilidade para configurar as linhas de investimentos, custos operacionais, receitas, né? Basicamente, reestruturar completamente. É um novo estudo de viabilidade, você faz o estudo de viabilidade como se fosse de uma nova concessão, trazendo apenas do contrato anterior o saldo de débitos e créditos regulatórios que foi lá apurado. Bom, para além disso, acho que é importante falar que no caso da portaria lá do Ministério dos Transportes, ele permitiu que você estendesse o prazo dos contratos de rodovia, né, porque não teve ainda a portaria do Ministério de Portos e Aeroportos, por 15 anos, além do que está previsto no contrato. Tá? Então, também tem esse espaço para você aumentar o prazo, digamos assim, da renovação, nesse caso, da saída da relicitação, trabalhando a ideia de renovação como uma possibilidade de aplicação nesse momento da saída da renovação. Bom, evidentemente que uma vez que você faz um novo estudo de viabilidade, você vai fazer opções, que são opções políticas, né, sobre para onde você joga os saldos. Você quer que, se houver um saldo, você vai reduzir tarifa? Se houver saldo, você vai pedir o pagamento de outorga? Se houver saldo, você vai incluir novos investimentos? Dependendo do setor, a gente teve opções diferentes em relação a isso, né? O setor, por exemplo, só para dar um exemplo, saindo de ferrovias, que a gente estava falando aqui, se a gente for para o setor de arrendamento portuário, claramente o saldo, a prioridade do saldo foi incluir novos investimentos, né? Tentar melhorar a infraestrutura dos portos, né? Mas isso é uma decisão política que pode ser feita em cada caso. Bom, para além de fazer um novo estudo de viabilidade, você precisa comprovar, quando você está fazendo a renovação do contrato, você precisa comprovar que a renovação, perante os órgãos de controle, né, hoje em dia, que essa renovação é vantajosa em relação a fazer uma nova licitação. Então, o que você faz são dois fluxos de caixa. O fluxo de caixa da renovação e o fluxo de caixa de como seria se houvesse uma nova licitação. E a ideia é que a tarifa, os preços, né, tarifa, outorga, etc., da renovação sejam melhores, né, do que os preços, né, da nova licitação. Essa comparação não é uma comparação muito fácil, né, porque é uma comparação contrafática, você nunca sabe qual será o resultado em termos de desconto de tarifa ou de ganho, de crescimento da outorga na licitação. Então, você tem que fazer algumas premissas para isso. Tá? Na maior parte dos casos de renovação, se trabalha com a ideia de tarifa-teto. Se o tarifa-teto ou outorga mínima. Se o estudo de viabilidade da renovação for melhor nesse sentido que a tarifa-teto ou outorga mínima prevista, né, no estudo de viabilidade da nova licitação, então você pode fazer a renovação. Né? Esse é o critério quantitativo de comparação. Mas se usa também critérios qualitativos, tá? Que são menos tangíveis, né? Mas, por exemplo, um dos critérios que é muito comum foi aquele que eu mencionei para vocês, que é
a capacidade de gerar investimento no curto prazo e, portanto, prestar um melhor serviço ao usuário no curto prazo. Esse é um critério qualitativo que dá preferência, evidentemente, à concessão em curso à realização de uma nova concessão. Outra possibilidade é o modo de você, um outro critério, né, que também termina dando preferência para a continuidade, é o critério da amortização dos créditos e débitos regulatórios. Porque se você faz uma nova licitação, esses créditos e débitos têm que ser... Eles são lidados fora do novo contrato, né? Você vai ter que abrir um processo de indenização por investimentos não amortizados ou de pagamento pelo concessionário ao poder público, né? Que termina indo para as vias ordinárias e demora anos. Mas se você faz a renovação, você inclui tudo isso dentro do novo contrato, você inclui o saldo dentro do novo contrato e isso se resolve dentro do novo contrato. Então, você compara... Em resumo, você compara a renovação com renovação/continuidade, né, renovação aqui como instrumento de continuidade, né, do contrato em curso, né, com a possibilidade de você fazer uma nova licitação e trazer um novo concessionário. Bom, então essa é a possibilidade de você tratar, portanto, a renegociação como se fosse uma renovação de contrato. Esses são os parâmetros que são importantes para você fazer isso. Evidentemente, assim, eu estou fazendo de forma muito genérica, dá para desdobrar isso em muito mais detalhes, né? Mas é para dar uma ideia de qual seria o caminho metodológico para fazer isso. E estamos falando aqui de ferramentas já utilizadas muitas vezes em vários processos e que a gente aproveitaria aqui do ponto de vista econômico-financeiro e jurídico para esse caso dos contratos saídos da relicitação. Bom, uma outra possibilidade, deixa eu mencionar uma coisa que é muito importante. O governo tende a tratar a saída da relicitação como renovação. Isso que eu apurei. Não está escrito isso com todas as letras em nenhum lugar, mas me parece que é a tendência hoje do governo. Tá? Eu acho que os contratos que estão lá no TCU, submetidos à SESEX, ainda em sigilo, para verificação da incolumidade, né, da renegociação proposta, esses contratos, se eu entendi bem, foi usado essa metodologia que eu acabei de expor, né? Eles pensam a continuidade do contrato na saída da relicitação como uma renovação, né? Bom, a outra possibilidade metodológica é a possibilidade que eu diria assim, mais controversa, que eu acho mais difícil de tornar ela realidade, considerando o ambiente do governo federal e o ambiente ali no TCU, né? A primeira coisa é o seguinte, esses contratos, todos eles, né, celebrados ali entre 2012 e 2014, que foram atingidos pela crise e pelo lavajatismo e apagão das canetas, no meu entendimento, quase nenhum dos pleitos de reequilíbrio realizados pelo concessionário foi devidamente apreciado, né? Porque eles foram apreciados nesse ambiente, né, de lavajatismo, em que as controladoras da concessionária estavam envolvidas em casos da Lava Jato, né? Se você pega os processos administrativos, em todos eles vai ter a menção dos problemas, né, de corrupção, etc. Só que nesses contratos não há nenhuma evidência de que houve corrupção. As licitações foram extremamente competitivas, com descontos de tarifa, em alguns casos, de mais de 50%. Tá? Até hoje não teve. Tiveram 2 operações da Polícia Federal de busca e apreensão na NTT, uma delas aquela Infinita Highway, né, aqueles nomes bonitos que eles colocavam nas operações. Teve uma outra, eu lembro de gente, novamente, gente que eu conheço há 20, 30 anos, gente honesta que teve o seu celular retirado, seus computadores, mesa, tudo levado, né, todos os documentos levados, e até hoje não encontraram absolutamente nada relevante, porque realmente não tinha nada relevante. Esses contratos, particularmente, eu não consigo imaginar que tenha havido ali corrupção, né, porque não tem nenhum sinal disso. Eu posso ter surpreendido se encontrarem alguma coisa. Mas até hoje não se encontrou.
Mas a acusação de que os problemas desse contrato são problemas que têm a ver com corrupção, né, essa era uma acusação permanente em todos os processos administrativos e continuam hoje nos processos judiciais e na arbitragem. Todos os pleitos de reequilíbrio que não foram satisfeitos na via administrativa, ou seja, praticamente todos os pleitos, nenhum deles foi satisfeito na via administrativa, foi para a arbitragem e essas discussões continuam até hoje na arbitragem e não terminou ainda, essas arbitragens não terminaram ainda, né? Eu acho que vale a pena a gente falar do exemplo da variação do custo de cap, do cimento asfáltico de petróleo, porque esse caso é muito emblemático, né? Entre 2014 e 2016, você teve uma variação enorme do custo do cimento asfáltico de petróleo. Lembram que essas rodovias tinham a obrigação, as concessionárias tinham a obrigação de duplicar trechos de 800 quilômetros, de 1.000 quilômetros. Obrigações que foram incluídas nesses contratos sem base técnica, como dizia-se no governo Dilma, para deixar um legado, né? Tinha vários desses trechos que, nos 30 anos de contrato, não se batia gatilho que justificasse essas duplicações. Mas, ainda assim, foi incluído no contrato essa obrigação. Bom, a partir de 2014, falando de junho de 2014, a Petrobras começou a deixar de subsidiar o asfalto. Vocês lembram que a Petrobras subsidiava a gasolina? Ela não subsidiava só a gasolina, ela subsidiava todo o conjunto de produtos da cadeia do petróleo. Em algum momento, ela se deu conta, né, que a conta estava muito alta, e aí começou a deixar de subsidiar alguns produtos, e asfalto foi um deles. De fato, quem comprava asfalto eram prefeituras, estados e concessionários, né? Não tinha esse impacto direto na inflação que tinha a gasolina, portanto, fazia sentido, da perspectiva ali do governo, parar de subsidiar. O que é que aconteceu? Ela foi parando de subsidiar e o preço do asfalto no Brasil foi subindo no mercado, né? No momento em que o preço internacional do petróleo estava caindo, mas o preço do asfalto subiu e estabilizou em outro patamar. Isso aconteceu entre 2014 e 2016. Né? E se fez pleitos de reequilíbrio sobre isso. Né? O pleito de reequilíbrio, quando chegou a NTT, é um pleito setorial, né? Mas cada concessionária foi fazendo o seu, o primeiro foi da CRO. Quando ele chegou à NTT, o advogado da Procuradoria, o procurador que deu o primeiro parecer, disse, olha, de fato, com os dados que tem aqui, tem direito a reequilíbrio, uma variação absolutamente extraordinária, imprevisível e pior, porque é uma variação que é promovida por uma empresa que faz parte do poder concedente, é controlada pelo poder concedente. E aí diz que, sim, tem direito a reequilíbrio. Mas a gente estava no período ali da Lava Jato. O que é que faz o procurador-chefe, que eu não vou mencionar o nome, mas vocês facilmente vão encontrar o nome na internet. Inclusive, esses pareceres eu posso disponibilizar para vocês. Eu disponibilizo frequentemente meus cursos sobre reequilíbrio. Um parecer de 5 páginas, o procurador-chefe avoca o tema e dá um parecer dizendo basicamente o seguinte: não há direito a reequilíbrio, porque ainda que se possa supor que a variação seja extraordinária e imprevisível, este risco é um risco assumido pelo concessionário. E não dá o reequilíbrio. Ao mesmo tempo que tem essa decisão da NTT, o DENIT está reequilibrando todos os contratos de obra de rodovia, dizendo que houve variação extraordinária. Tá? Obviamente, uma decisão tomada em vista do fato de que várias daquelas concessionárias eram controladas por empresas que estavam envolvidas na Lava Jato. E ninguém, naquele momento, queria se arriscar a dar um reequilíbrio a favor de empresas que supostamente eram corruptas. Né? E essa é um dos casos. Tem vários casos. Tá? Então, eu acho que se a gente quiser tornar esses contratos sustentáveis, a gente precisa rever essas decisões. E não estamos falando de nada fora do nosso mundo. A gente está revendo coisa muito mais grave no âmbito judicial, no âmbito penal, acordos de leniência, delações premiadas estão sendo revistas. Rever processo de reequilíbrio não me parece que seja alguma coisa absurda no contexto que a gente está vivendo, em que a gente percebeu que o modo da Lava Jato de agir, né, e, de certa forma, o lavajatismo orbitou em torno disso,
né? Era um modo quase que miliciano, né? É mais ou menos como a milícia do Rio, que, para combater o tráfico, você pode fazer qualquer coisa. Né? Não importa os meios, desde que, para combater o tráfico, a milícia tem que praticar atos absolutamente ilegais, né? E tomar o controle das comunidades que o tráfico toma, né? De certa forma, não é diferente, né? A Lava Jato, para combater a corrupção, você pode fazer qualquer coisa, né? Não precisa seguir as regras previstas na nossa Constituição e nas nossas leis. Então, eu acho que se a gente quiser tornar esses contratos sustentáveis, a gente vai precisar olhar isso, tá? Vai precisar olhar esses ativos regulatórios. Eu não tenho certeza que uma revisão desses ativos vai necessariamente tornar esses contratos sustentáveis, porque, de fato, a assimetria entre o cenário que eles foram modelados e o cenário que eles começaram a execução, talvez, mesmo fazendo essa revisão, você não cubra a conta. Mas, pelo menos, você resolve um pedaço do apagão das canetas e um pedaço da Lava Jato, que impactou de forma relevante esses contratos. Bom, aí eu listei aqui, eu não vou passar um a um, mas eu trouxe uma lista de outros eventos de reequilíbrio que impactaram todos esses contratos, né, e que estão hoje em arbitragem, né? Queda de demanda imprevisível, de impactos extraordinários, não realização ou atraso na realização de obras do DENIT e da Infraero, no caso dos aeroportos, a serem realizadas nas concessões, mudança nas condições de financiamento prometidas pelo BNDES. Lembram que esses contratos eram contratos que a conta não fechava. O investimento que tinha que ser feito neles, você não conseguia custear com a tarifa. Como é que o governo transformou esses contratos em contratos viáveis para a licitação? Ele previu um financiamento extremamente subsidiado. Então, na prática, esses contratos não são contratos de concessão. Esses contratos são contratos de PPP, em que a contraprestação pública está dentro do financiamento, né? São contratos de PPP, né, que estão disfarçados de concessão. Por quê? Pelas razões fiscais. Porque se você fizesse esses contratos como PPP, você tinha que passar por toda a análise fiscal que a lei de PPP requer. E, digamos assim, no governo Dilma, as questões fiscais não eram exatamente uma prioridade, né, com Arno Meyer no Tesouro e tudo mais que se fez naquela época. Então, esses pleitos estão na esfera arbitral, a maior parte deles, alguns no âmbito judicial, e acho que é importante, da perspectiva jurídica, dizer que esses direitos não estão prescritos, porque as decisões administrativas foram questionadas no âmbito arbitral judicial, e que não houve decadência da pretensão de autotutela, porque aqui a pretensão de autotutela beneficiaria os administrados, e pela nossa lei de procedimento administrativo federal, não há decadência da pretensão de autotutela nesses casos. Então, é possível rever essas decisões administrativas se houver disposição para fazer. Bom, mas eu não ignoro, né, que isso é muito difícil, né? Você convencer agentes públicos, no âmbito das agências reguladoras, a reverem esse tipo de decisão dos seus colegas, os colegas estão lá ainda. As pessoas que tomaram essa decisão estão lá, né? E tomaram num contexto que elas estavam com medo, que elas estavam acuadas, né? Rever isso não é uma coisa muito fácil de você convencer, né, as pessoas a fazerem isso, a fazerem essa revisão. Há muita preocupação em se criar precedentes, né, e em relação a isso, né, porque aí você começa a abrir a porta para outras revisões, né? Então, por isso, eu acho que não é uma coisa muito fácil de fazer. Então, essa é uma segunda opção, se não funcionar, a ideia de renovação. Tá? Bom, aí, essas duas últimas lâminas é só para enfatizar, eu vou fazer isso de maneira muito rápida, só para enfatizar que, como aqueles contratos de financiamento tinham crédito, tinha uma contraprestação dentro deles que se dá pelo subsídio, a supressão desses financiamentos, e eles foram suprimidos, inclusive, porque não existe mais a TJLP, né? Se esses concessionários quisessem voltar hoje ao BNDES e pegar aqueles financiamentos, não existe mais aqueles financiamentos. Na hora que você suprime aquele financiamento, você tem que deixar o crédito regulatório para o concessionário. O crédito regulatório no tamanho daquele subsídio, né? Porque se aqueles contratos só eram viáveis
com aquele financiamento, não existia nenhum outro no mercado que viabilizasse, na hora que você suprime o financiamento, o projeto fica inviável, a conta do concessionário não fecha. Você pode suprimir o financiamento, mas você tem que compensar regulatoriamente o concessionário porque ele se baseou nessa condição para fazer a sua proposta, né? Condições da proposta constam da proposta expressamente pela lei 8987, né? Pela lei de concessões. Então, eu acho que a gente precisa, além de rever os pleitos de reequilíbrio, fazer uma revisão em relação a esses créditos regulatórios que decorrem de financiamentos que não foram concedidos ou foram suprimidos, que no final foram suprimidos, os que não foram concedidos já foram suprimidos, que já não existem mais. Então, era isso que eu tinha a falar, né, para tentar dar uma noção do que me parece ser as metodologias que a gente podia usar para tentar resolver esses contratos em crise. É extremamente importante a gente discutir esse tema, porque o modo como a gente resolver o problema desses contratos vai virar precedente daqui em diante, né? E me parece que, muitas vezes, a discussão jurídica não se conecta, né, com o problema financeiro. E a gente precisa fazer essa conexão, sob pena do nosso discurso ser um discurso vazio, ser um discurso que não tem efetividade, não se desdobra em uma realidade e não cria, portanto, condições de resolver os problemas práticos. Queria mais uma vez agradecer ao convite do Aposo, do meu xará, Dr. Conte, e ficar à disposição de vocês para conversar sobre esse e outros temas dos setores de infraestrutura. Eu queria parabenizar, como eu disse, né, a expectativa foi plenamente atendida, os aspectos práticos, né, que o Maurício traz pela experiência dele é fundamental para que a gente consiga endereçar esses desafios. Eu queria primeiro colocar, eu sei que estamos avançando aqui com o horário, mas eu gostaria de dar a oportunidade de quem está aqui de fazer uma pergunta. Se você puder vir aqui, André, para poder gravarmos e sua voz sair para todos em alto som. Oi, professor. O Caio, desculpa. Isso, Caio. Boa tarde já, né? Já deu boa tarde. Minha pergunta é sobre aquele ponto que o senhor tocou muito bem, mas eu queria saber o seguinte. Com relação àquele moral hazard, aquele oportunismo que pode existir, o pessoal mais tradicionalista vai, isso, os servidores públicos, né, que leem Eli Lopes, aquele pessoal mais antigo, mais tradicionalista, vai trazer vários argumentos, e eu não estou me colocando aqui entre eles, mas eu queria saber sua forma de combater esses argumentos dessas pessoas. Muitos vão dizer que o problema é, uma licitação a gente tem um pouco mais de transparência. Se a gente fosse fazer uma outra licitação em vez de negociar com aquele contratado, talvez tenha mais transparência, talvez você tenha risco de o contratado também descumprir, né, aquele contrato de propósito, porque sabe que vai conseguir renegociar bem com um determinado governo. E claro, o contrato de concessão vai passar por vários governos, e aí, esse governo aqui é meu amigo, vou descumprir o contrato para a gente renegociar e conseguir condições melhores. Então, tem alguns, né, resumindo muito esses argumentos, eu queria saber qual é a sua forma de combatê-los, de dizer, não, existe formas de renegociar que podem, formas que vencem esses argumentos que são, em tese, contrários a essa posição. Eu acho que tem vários pontos que a gente precisa tratar. E a primeira coisa é que eu vou falar uma coisa assim muito cândida, né? Muito candidamente. Eu não acho que o pessoal que está com a cabeça tradicional, a moda, vamos usar o Eli Lopes como parâmetro, está pensando nesse tipo de problema. Moral hazard é uma coisa que está muito à frente das discussões que você encontra lá em Eli Lopes. Eli Lopes não tinha clareza disso. E esses conceitos econômicos, né, que a gente trabalha hoje precisariam ser apropriados, né, por aqueles que acham que seguem uma noção tradicional do direito administrativo, que ainda é representado, de certa maneira, hoje em dia, talvez, para falar entre os vivos, né, pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, do qual eu sou um grande admirador, mas que eu acho que não incorpora uma série de coisas que a gente precisaria incorporar para lidar com problemas práticos, né? Então, esse primeiro comentário. Agora, sobre o tema propriamente.
A primeira coisa que eu acho que a gente precisa considerar, eu não tenho uma resposta final para o que você está perguntando, tá? Eu acho que a gente precisa desenvolver as soluções e, quando a gente tiver clareza com a solução, a gente colocar os obstáculos, né, em face dela, na frente dela, que inviabilizam que você descumprir o contrato gere uma vantagem, que inviabilize o que se chama na teoria econômica em torno dos contratos, né, que a gente aqui no Brasil ainda está longe de entender profundamente, o que se chama de descumprimento eficiente do contrato, né? Então, ao invés de ter uma preocupação a priori em não criar soluções que gerem moral hazard, o que eu faria eu crio a solução, porque você precisa resolver o problema do usuário nesse momento, né? O usuário está correndo risco, as rodovias estão em má condições, etc. E depois, se eu perceber que isso está benevolente, excessivamente benevolente, eu vou criar obstáculos à medida em que eu regular essa solução. Daí que eu acho que é muito importante a gente ter alguns leading cases, né, precedentes, que é o que está sendo discutido agora, né? E a minha intenção de escrever o artigo é tentar influenciar nesse leading case, para que, em algum momento posterior, a gente consiga disciplinar isso, talvez em lei, talvez em decreto, né? Ter uma disciplina genérica de quais são os parâmetros que a gente deve seguir, e quando a gente tiver condições de fazer isso, aí a gente vai conseguir colocar ali, né, digamos assim, o obstáculo que vai tornar essa solução uma solução cara, né, uma solução que faz o concessionário sofrer, né, para obtê-la, de maneira que só vá, de fato, buscar essa solução aqueles que não tenham outra alternativa, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, porque o que eu vejo hoje em dia é que a discussão sobre o risco de iniquidade, quebra de isonomia e moral hazard está nos impedindo, às vezes, de gerar a solução. A gente tem que gerar a solução e depois tornar ela difícil para aqueles que queiram usá-la de maneira oportunística, né? Então, minha resposta seria essa. Mas eu acho que a preocupação com a isonomia e com o moral hazard são essenciais. A gente não pode perder isso de vista, né? Isso não é um problema secundário, não. Isso é muito importante. Se eu puder só desenvolver um único ponto dessa pergunta, em que medida a gente conseguiria estabelecer previamente parâmetros para um modelo, uma metodologia? Porque teve um acórdão recente do TCU em que ele fez uma análise do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos na época da pandemia e analisou várias instruções normativas e eles perceberam que não tem uma única metodologia para se reequilibrar um contrato. Então, por exemplo, eu dou o caso lá da Sinfra, onde eu trabalho. A gente tem uma metodologia para o reequilíbrio do material asfáltico, o que envolve também aço, cimento, outro para diesel, e tem um que, por exemplo, você vai analisar na medição quanto afetou o lucro, aquele desequilíbrio. Foi 70%? Aí pode ser que em um dos casos vai dar. Em outra situação, para outra metodologia, é 100% do lucro que precisa ser afetado para que você tenha direito a um reequilíbrio. Então, existem várias metodologias. A minha pergunta é, se a solução para se ter uma abertura maior para essa forma de renegociação dos contratos passa também por ter uma metodologia mais clara e definida, se seria possível a gente trazer isso para a lei também. Até que ponto a gente consegue trazer para a lei? Porque na lei de licitações, como está hoje em dia, me parece que não tem uma previsão, a mesma repetição daquele dispositivo com relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, a mesma coisa. E continua, para mim, pelo menos na parte da lei, trazendo a abertura para o mesmo problema. E aí minha pergunta é, até onde a gente consegue colocar isso na lei ou não? Eu acho que tem coisas que você vai conseguir colocar, tem coisas que você não vai conseguir colocar. Tem coisas que vão continuar dependendo do consenso entre técnicos. Mas vamos pegar a lei de relicitações, tá? A 13.448. Ela cria lá um procedimento que lhe dá as balizas do que é que você precisa, do que é permitido fazer quando você entra no processo de relicitação, né? E, em torno disso, a NTT, a ANAC, etc., elas regulamentaram, né, como você traduz isso do ponto de vista econômico ou financeiro. Então, eu acho que é viável. Eu não... Sinceramente,
eu tenho uma certa agonia com um certo ceticismo que se espraiou entre nós sobre a possibilidade da gente fazer coisas, resolver problemas, né, e regulamentar a forma de resolver esses problemas, né. A gente não saber como fazer é o ponto de partida. Todos nós não sabemos no início. Mas a gente precisa desenvolver a solução, né, para depois a gente dizer, não, essa é ruim, essa é boa, essa é melhor. A gente precisa fazer, né? Me dá muita agonia, porque eu vejo hoje muito sexo. E vou te falar, não é um incômodo apenas prático do meu dia a dia de trabalho, é um incômodo também do ponto de vista doutrinário, economia. Eu vejo um enorme sucesso desses economistas ou financistas que falam da nossa impossibilidade de prever o futuro, de prever os eventos. Ou tem um colega nosso que anda dizendo que não existe equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, defendendo isso como se fosse uma coisa sofisticada, né? Olha, veja, se empresas privadas fazem um fluxo de caixa para 30 anos de um projeto e, com base nesse fluxo de caixa, fazem uma proposta em uma licitação, assim, evidentemente que há um equilíbrio. O equilíbrio está ali naquele fluxo de caixa. Há um equilíbrio entre o conjunto de preços de insumo, o conjunto de preços que o concessionário, do serviço que o concessionário vai prestar, na rentabilidade que ele espera, nos custos operacionais. Aquele conjunto de variáveis constitui um equilíbrio, né? Constitui a maior prova de que o equilíbrio existe é que as pessoas continuam fazendo propostas nas licitações, com valores envolvidos de mais de R$1 bilhão de reais, né? Esse ceticismo de que são coisas intangíveis que a gente não consegue lidar é uma coisa que tem acontecido entre nós, e a proximidade da pandemia criou um clima propício para esse tipo de elaboração que me dá muita agonia. Eu tenho, para mim, a vacina contra isso tem sido os 2 livros do Douglas Hubbard, né, que eu acho que é quem está fazendo as coisas mais interessantes nessa área, que tratam da possibilidade de você avaliar qualquer ativo, né? O livro dele sobre avaliação de intangíveis, eu acho um negócio fora de série, e o livro dele sobre gestão de riscos. Não é distribuição de riscos, é gestão de riscos, e também aí tem os nossos tradutores que leem as coisas lá e tentam traduzir para cá e dá uma confusão danada, mas o livro dele sobre gestão de riscos é uma coisa muito interessante no combate a esse tipo de ceticismo, né? Que entre nós tem várias manifestações, tá? Manifestações que, às vezes, eu penso 2 vezes se eu devo mencionar, porque pode ser incompreendido, mas só para lhe dizer uma coisa, pegar assim um tema. A Lei 8666, no artigo 65, inciso 2, a linha D, que é central para o mundo, muito importante para o mundo de reequilíbrio, fala da impossibilidade de você calcular um evento, né, como causa de reequilíbrio, né? Bom, aqui você está lidando com aquela ideia clássica que vem de Knight, né, Frank Knight, 1921, o livro dele de 1921, que separa risco e incerteza. Então, você tem coisas que você pode calcular, risco, e tem coisas que você não consegue calcular, incerteza, portanto, isso dá direito a reequilíbrio. Que para pegar a referência aqui da São Francisco, que é o que o Kleber Zankin, né, na sua tese de doutorado, termina defendendo. Ele, de certa forma, se filia a essa teoria do Frank Knight. Bom, isso é uma espécie de ceticismo estranho, que é contrário a toda a teoria, toda a matemática probabilística que vem do século XVIII, e que no século XXI, século XX, o grande representante dessa tradição, né, que traz essa tradição para o mundo econômico, é Keynes, né? Para Keynes, incerteza e risco não são categorias ontológicas. Não é que exista um mundo da incerteza e um mundo do risco. Não, tudo é incerteza, porque a gente não sabe como será o futuro, porque há mais de uma possibilidade de ocorrência sobre qualquer situação no futuro. Né? Se há mais de uma possibilidade de ocorrência, você tem incerteza. E risco é a mensuração em torno da incerteza.
né? Então, incerteza não são categorias ontológicas. Você calcula, você lida o tempo todo com incertezas e o modo de lidar com elas é risco, né? É calculando de forma probabilística risco. E no nosso mundo tudo é feito em torno disso, né? Mas a gente continua com esse ceticismo de que a gente não é capaz de prever, que a gente não é capaz de lidar. Não, a gente é capaz de lidar, né? E você abrir portas para lidar com determinados eventos que são eventos de cauda e que, portanto, o dimensionamento e precificação deles não é viável hoje, tá? Não é uma forma de ceticismo, né? Então, na hora que eu digo que faz sentido que o poder público assuma o risco dos eventos de cauda do ponto de vista estatístico, impacto extraordinário e imprevisíveis, né? Com pouca previsibilidade, né? Isso é uma forma de eu disciplinar, é uma manifestação não de ceticismo, né? Mas de apropriação dessa realidade, né? Então, me dá uma certa agonia esse quase que... Aí eu volto a falar a palavra que eu gosto, esse oba-oba em torno do indeterminado, de estamos num mundo que a gente não prevê nada, os modelos não servem para nada. A nossa sociedade funciona em cima de modelos, tudo funciona em cima de modelos, a internet funciona em cima de modelos, né? A gente tem capacidade de fazer isso. E se a gente deixar alguns eventos como eventos de cauda, é porque a gente percebe qual é a dimensão deles e que o modo de lidar com eles é melhor simplesmente alocar, por exemplo, o poder público, onde a gente vai permear o custo desses eventos para todos os contribuintes, para toda a sociedade. Mais uma pergunta? Uma última pergunta? Alô? Sou Maurício. Saindo um pouco da ideia do equilíbrio, indo mais para a reestruturação mesmo, que seria algo bem mais, digamos assim, complexo, que muda a estrutura do contrato, como buscar a segurança fora dessa hipótese de um acompanhamento pelos tribunais de contas para os órgãos públicos que queiram fazer uma reestruturação de um contrato de longo prazo, que percebam que não pode continuar como foi modelado originalmente, por exemplo, com intervenção do Ministério Público, seria uma hipótese, sem acionar o Tribunal de Contas, né? No caso, estou falando do município, que o Tribunal de Contas do município nem sempre tem essa estrutura para fazer algo desse porte, considerando que existe uma resistência no direito administrativo profunda à ideia de alterar o objeto do contrato, já fundado em princípios de licitação, porque com isso se estaria... ao alterar num processo, um contrato de longo prazo, no curso dele, eu estaria fraudando a licitação original, porque se aquelas novas condições fossem propostas, talvez outros concorrentes acorressem à licitação, ou seja, há uma resistência enraizada muito grande dentro do direito administrativo, e isso, inclusive, dentro dos servidores públicos, a essa possibilidade que acaba, digamos assim, refletindo também nos órgãos de controle. Os órgãos de controle também reproduzem esse discurso de que não é possível, ao longo de um contrato, remodelar o contrato, reestruturar na base do contrato, construir outro contrato, que é o que nós estamos falando aqui. E eu queria acrescentar como exemplo que, muitas vezes, reestruturar é muito melhor do que reequilibrar. Reequilibrar para tentar reconstruir aquele modelo econômico-financeiro original, às vezes, naquelas circunstâncias, sai mais caro para o poder público, que gasta mais, e menos eficiente, porque o que se quer, ao final, o que se pretendia com a política pública não vai se alcançar, se atende até o parceiro privado, que pelo menos não fica no prejuízo, mas você sacrifica a política pública para manter esse compromisso apenas de reequilibrar, quando, se fosse possível, uma reestruturação manteria o futuro do contrato viável e preservaria o interesse público. A resposta que eu tenho para lhe dar é a seguinte: já foram feitas reestruturações e nos últimos, 15 anos, ninguém faz esse tipo de coisa, por exemplo, no âmbito federal, sem a bênção do TCU. Hoje a bênção, por exemplo, para a entrada na relicitação é prévia. A bênção para as renovações é prévia. Tá? Então, eu, apesar de achar que não é função dos tribunais de contas fazer isso,
eu briguei minha vida toda contra o expansionismo dos tribunais de contas. Eu tenho consciência que, se a gente não fizer uma aprovação prévia desse tipo de reestruturação, tem várias palavras, né? Mas todas querem dizer mais ou menos a mesma: reestruturação, readaptação, modernização, tem um monte de palavras aí. Mas, se a gente não fizer uma submissão prévia aos tribunais de contas, eu acho muito difícil de você viabilizar, porque o próprio agente público não se sente seguro de fazer, né? Então, para mim, não há a possibilidade hoje, né, dentro da cultura do nosso país, dentro do clima do nosso país, de você promover esse tipo de reestruturação sem a bênção prévia dos tribunais de contas, e no TCU essa bênção será via SESEX consenso. Notem, para que seja viável que essas coisas ocorram e funcionem, teve que se tirar a competência da área que normalmente subsidia os ministros do TCU. Vocês pegam, se vocês acompanham a atividade do TCU, vocês veem que os ministros mudam muito pouco em relação ao que a área técnica produz. A área técnica pauta os ministros na grande maioria das vezes. É pontual a modificação que os ministros fazem no que a área técnica propõe, né? O que é que se fez para viabilizar que o TCU fosse alguém que estivesse voltado para resolver os problemas? Tira a área técnica que subsidiou até aqui e vamos colocar uma outra área técnica cuja legitimidade institucional depende de resolver os problemas, né? Então, uma estrutura semelhante em outros tribunais de contas, estaduais e municipais, eu acho que pode ter sucesso. Mas precisa também presidentes do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, né, que estejam digamos assim, imbuídos desse objetivo que o ministro Bruno Dantas estabeleceu lá na sua gestão no TCU. Agora, quanto a essa ideia de que outros poderiam participar de uma licitação, etc., se você mudasse, eu acho isso uma construção teórica tão frágil, né? Eu nunca vi nenhum participante de licitação ficar com dinheiro guardado ali esperando. Se mudar o contrato, não existe. Isso é um passado que já foi. Eu nunca vi nenhum participante de licitação vir 10 anos depois e dizer: olha, se tivesse sido nessa condição, eu queria. Não existe isso, né? Isso é uma ficção que se criou. Vamos lá, mais uma. Vamos rapidinho. Dá para ficar o dia inteiro, né, falando sobre isso. Professor, obrigado pela palestra. Na esteira das perguntas dos colegas, uma questão assim que me vem à mente é o papel dos consultores nesse momento, né? Porque a impressão, o senhor até fez essa divisão entre critérios quantitativos e critérios qualitativos na análise da vantajosidade dessas modificações todas, né? Independentemente da nomenclatura. Eu também já tive alguma prática, e na minha prática eu vejo assim alguns pareceres de consultorias totalmente qualitativos, né? Então, parece que às vezes essas discussões um pouco etéreas, elas se despreendem do lado matemático, do lado objetivo, né? Então, traçar um fluxo de caixa adequado. Existem critérios quantitativos que às vezes são preteridos, né? E então a minha pergunta é se não deveria haver hoje, talvez, se não juridicamente, mas um estabelecimento de melhores práticas para as atividades de consultoria nesses momentos, né? Então, e até em termos jurídicos, parece muito absurdo, por exemplo, não ter publicidade desses documentos antes da renovação das concessões, de algumas concessões, por exemplo, né? Então, me parece que falta publicidade e falta um certo senso de responsabilidade dos consultores, né? Que muitas vezes assinam qualquer coisa, né? Não, claro, existem níveis, existem consultores de todos quantos níveis, né? E às vezes até seria uma dúvida que talvez o direito devesse responder, se qualquer consultor poderia estar habilitado a dar uma opinião
em qualquer concessão, né? Você vai, às vezes, contratar, fazer um certame para contratar uma consultoria para opinar sobre um tema da renovação de uma concessão de bilhões de reais contra um contrato de 80 mil reais, 100 mil reais. É inviável. É claro que você não vai ter um trabalho bem feito, né? Eu vou te falar, o que eu posso lhe dizer é que, ao longo dos anos, eu interagi com muitos consultores do mundo econômico-financeiro e sempre buscando, inclusive, parceiros para fazer trabalhos, né? Para fazer trabalhos acadêmicos, etc. Durante vários anos eu tive, por exemplo, uma parceria muito próxima com o Gabriel Galípolo. Atualmente eu tenho uma parceria muito próxima com o Felipe Sandi, com o Sebastião Buto, né? Eu não sei se tem muito como a gente garantir isso, né? Eu acho que aí é uma coisa que o mercado termina sendo a melhor forma de disciplinar. A reputação que esses profissionais criam no mercado é a forma de controlar isso, né? Eu tenho dúvida se você consegue criar um código de melhores práticas em relação a essas questões econômico-financeiras que são... que você tem que olhar muito a natureza específica do projeto e a lógica econômica daquele projeto. Eu tenho minhas dúvidas se é possível fazer isso. Já houve discussão sobre a possibilidade de você ter um credenciamento junto às agências reguladoras dos consultores que poderiam agir como consultores independentes, né? E eu não consigo achar que isso vá funcionar. Vai virar... Pode ser que funcione na primeira rodada, depois vai virar uma burocracia, que, cumprida aquela burocracia, você é alguém tido como consultor independente e não necessariamente vai ser alguém independente, né? Então, eu não consigo achar que as agências reguladoras sejam boas para fazer esse tipo de corte no mercado. Não acho que a gente deveria atribuir a elas esse tipo de prerrogativa, né? De outra forma, eu estou lhe dizendo que eu não acho que tem solução para o problema que você está colocando na mesa. Eu acho que a solução é deixar como está, e a reputação dos profissionais é o elemento de controle principal em relação a isso. Bom, então vamos encerrando, né? Porque já está... Eu queria só, como de praxe, fazer uma reflexão final aqui, depois passar a palavra para o Maurício e fazer o encerramento. Desculpa, mas estamos aqui avançando, e acho que é importante o que o professor Maurício traz, né, nessa discussão, esse mantra da vantajosidade, né, um mantra que ficou esculpido na cabeça dos tribunais de contas, ele acaba sendo um problema, no final das contas, um desafio a ser superado, porque não é uma análise só pentiana, utilitarista, uma análise de custo-benefício. Qualquer projeto de infraestrutura envolve muito mais do que isso. E, aliás, os social, né, benefits é algo muito difícil de você traduzir em valores. Então, quando os tribunais de contas, que não têm, né, pelo caráter institucional, tal como ele a prerrogativa dele constitucional, é de controlar, é uma outra função. A administração pública, ela concretiza o interesse público. O Tribunal de Contas vai verificar se aquele controle de contas foi ou não vantajoso. Mas essa análise não passa por exatamente saber, num processo de negociação, se esse interesse público foi ou não concretizado, a partir de uma atividade que é inerente à administração. Dentro de uma classificação antiga dos atos administrativos, atos da administração ativa, né, que o professor Celso fala há trocentos anos. Então, o que me parece é que esse desvio tem prejudicado muito, porque, obviamente, traz uma insegurança para todos. Para aquele que está assinando por parte da administração e por aquele que está também celebrando um eventual aditivo por parte do concessionário. Isso, no final das contas, seria um desvio de finalidade, né? O tribunal estaria desviando a sua finalidade, que não é efetivamente concretizar o interesse público. Mas, mais do que isso, essa expressão negociação, professor, ela é muito complexa.
Se utiliza muito essa expressão, obviamente, no direito americano, porque lá o sistema é diferente, mas quem negociou com a administração sabe, né, a dificuldade que é você ter uma negociação que prevê uma autonomia da vontade, uma liberdade muito maior que o campo do exercício da função, que é o campo da discricionariedade da administração pública, e com isso você tem uma relação horizontal. Você nunca negocia de maneira horizontal, né, com a administração pública. Por isso eu escrevi, e pensando muito sobre esse tema, escrevi um artigo tratando da transação administrativa, porque a transação tributária é mais ou menos a mesma coisa. O que a gente tem que trazer, né, talvez alguns conceitos, e eu concordo, a teoria tradicional do direito administrativo, ela precisa avançar para esses problemas que não existiam antigamente. Não é que a gente deve desprezá-las, o que a gente precisa é de um novo olhar científico para essas novas realidades, porque no final das contas o que é essa negociação ou a transação? É o exercício de uma competência discricionária onde você vai concretizar melhor o interesse público. E, no final das contas, prevê o quê? A concretização do princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que está garantido na Constituição Federal. No final das contas, se a gente traduz isso do ponto de vista científico, do direito administrativo, é isso que você está fazendo. Você senta, dialoga, promove aí por força da teoria dos contratos incompletos, contratos relacionais. Você precisa harmonizar a todo momento esse conflito, porque são relações de 30 anos. É aquilo que acontece em casa. Se você não harmonizar conflito com a sua esposa, o que vai acontecer? Em 2 segundos você está separado. E não é isso que a gente quer. A gente tem o interesse público da família. Quer dizer, existe a convergência que todos precisam compreender. A questão econômica é apenas um dos aspectos. E aquele que atende, né, a um chamado da administração pública e pretende executar um contrato de concessão, precisa ter uma visão mais ampla de que essa convergência, no final das contas, é para buscar concretizar esse interesse público. Então, qual seria o caminho? Trazer diretrizes numa legislação para evitar que o Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão possa, de alguma forma, criar regras absurdas que não facilitem e que mais tragam mais desafio e tragam mais desafios para esse apagão nas canetas. Eu estou com o Maurício, acho que a gente teria que normatizar isso por força de uma norma geral. E, obviamente, gente, o Brasil é gigante. Não tem uma solução geral e indistinta para todos os contratos. Você tem contrato de concessão celebrado por um município pequeno, contratos de PPP celebrados por municípios gigantes, contratos da União, contratos de estados como São Paulo, estados que têm menos apego econômico. Então, o Brasil é gigantesco. Essas diretrizes gerais, sim, seriam muito importantes para dar um norte e retirar um pouco dessa fragilidade e trazer mais segurança jurídica para o processo. E, obviamente, no momento em que você tomar as decisões no sentido de reequilibrar este contrato, revisão contratual é um conceito antigo, poxa, não tem novidade, né? E dizer que não tem reequilíbrio, não, claro que tem reequilíbrio. E aí você tomar decisões dialógicas e aí sim tirar essa pecha, né, de que a administração pública sempre está fazendo coisa errada, mas de maneira transparente. Aliás, esse é o processo que a nova lei de licitações fala, né? Você gravar as audiências, gravar para ter transparência e com isso fazer, obviamente, uma transação de uma maneira que atenda a esses limites. E claro, vai ter limites, isonomia é um deles, né? Não dá para eu só negociar com quem eu quero, eu tenho que negociar com todo mundo, eu tenho que transacionar com todo mundo, não é porque eu sou amigo do rei que eu vou ter a legitimidade de fazer essa negociação. Gente, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim, aqui nós estamos falando de gestão pública. Existe um princípio na italiano antigo, o princípio da boa gestão administrativa. Quer dizer, no final você tem que prestigiar o interesse público do serviço que vai ser oferecido para a coletividade. Então, tudo isso é um conjunto de valores constitucionais que, no momento de concretizar, de trazer efetividade, precisam ser sopesados. E, a partir daí, tomar decisões que, de forma, obviamente, a entender o caso concreto, você poder tomar decisões que atendam esses anseios todos, né? A fórmula orientativa geral eu acho fundamental para trazer mais segurança, mas nós temos que capacitar os nossos reguladores, o poder concedente e até os empresários que atuam no setor para compreender como esse processo tem que ser feito. Gente, é um processo administrativo onde vai haver elementos de todos os lados e, eventualmente, ao final da negociação ou da transação,
você se sentir prejudicado, você sempre tem o judiciário. Claro, não é a melhor alternativa, não. A gente, como advogado, sabe que o melhor é tentar fazer algo que seja um acordo adequado e, com isso, você move on, né? Vai para frente e toca o processo para frente. A verdade é que, objetivamente, tenho participado de discussões no BID. Os mecanismos de indenização, de extinção antecipada, são ainda não são muito concretos ainda. Você tem alguns países adotando algumas formas de fazer isso, não existe ainda por parte, inclusive, dos engenheiros, das pessoas ligadas a exatas, né? Enfim, qual seria o melhor critério? A verdade é sim, eu não sei qual é, mas tem que ter um critério, e a partir dele você fazer essa análise. O que não pode é você assumir o risco que você não sabe. Tá, se der problema, como é que vai ser resolvido esse problema? Quais são os critérios? Objetivos? Claro, há conceitos indeterminados muitas vezes, mas a gente muitas vezes não consegue, né, na consultoria, depreender qual foi o modelo que o contrato concretizou. Eu não consigo saber exatamente qual é o modelo. Por quê? Porque isso não vem estampado, não vem claro. A gente pode continuar discutindo qual é o principal modelo, mas a gente tem que resolver problemas da prática, do dia a dia, do cotidiano, porque esses contratos precisam sair, né, e precisam concretizar esse interesse público. Então veja que o tema realmente é muito desafiador. Eu já convoco Vossa Excelência para estar aqui no próximo semestre, para estar com a gente. Nós estamos, inclusive, escrevendo uma obra coletiva, todos os alunos vão ter essa oportunidade, os professores convidados também. Então já convoco também para que escreva conosco, a gente vai angariar os artigos e ano que vem a ideia é fazer a publicação dessa obra e com isso fazer o que a academia precisa, né? Oferecer de alguma maneira para a sociedade, né, posicionamentos, ou mesmo reconhecer que há dificuldades e que a gente vai buscar em conjunto uma solução. O que não dá é para dizer que não está acontecendo nada, né? O parâmetro até da lei estadual é interessante, porque tem o grande problema que existe é o princípio da indisponibilidade do interesse público, que ainda é um princípio que não foi repensado à luz dessas questões. Quer dizer, um direito patrimonial, ele é indisponível? Ele não é indisponível? Há uma lei estadual, 16.933, que diz lá exatamente quais são os direitos disponíveis. E reequilíbrio de contrato é um direito disponível, segundo a lei estadual, a lei de São Paulo. Quer dizer, será que isso não seria um caminho interessante para te dar mais segurança? Dizer, olha, se você estiver tratando de reequilíbrio, você pode, é um direito disponível e, portanto, não viola o princípio da supremacia. A questão de saber se viola ou não é uma discussão constitucional, que eventualmente o Supremo vai ter que fazer. Mas a questão é que a lei estadual aqui de São Paulo diz que sim, que é direito disponível. E a de relicitação, bem lembrado, também é a mesma coisa. Eu tive uma decisão muito interessante agora, nós atuamos por uma concessionária que está em recuperação judicial. Um super problema. E o Estado de São Paulo entrou com um agravo contra uma posição do juiz, né, da recuperação, dizendo que os créditos eram quirografários. Os créditos da Artesp seriam quirografários. Esse assunto foi para o Tribunal de Justiça e a semana passada houve uma decisão, 2-1, uma discussão, até quem está trabalhando conosco é o Thomas Felder, né, nesse caso, e o tribunal decidiu que não são que são quirografários. Portanto, não existe nenhuma especialidade em relação àquele crédito. Então você veja como... Exatamente. E, portanto, não tem nenhuma especialidade. No final das contas, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo está dizendo? Olha, é mais um dos créditos, né? Tem um monte de gente envolvida, tem 16 mil debenturistas que colocaram ali. Olha a questão da função social, né, da empresa, quer dizer, uma série de empregos que são colocados em jogo, e essa é uma decisão paradigmática. Eu até posso compartilhar com vocês depois, porque foi a semana passada, 2-1, uma discussão enorme que nós tivemos no tribunal para esse entendimento. Então a gente tem que, né, de alguma forma entender, e até, né, como o professor Maurício falou, a gente pode hoje rever contratos de leniência, acordo de leniência. Quer dizer, por que não podemos rever isso? Vamos tirar esse grande esse dogma no final, né, que é a indisponibilidade, e repensar. Não é dizer, olha, não existe o princípio. Não, existe, mas ele precisa sofrer uma mutação no seu sentido original
para que ele seja aperfeiçoado e, com isso, você consiga resolver esses problemas. Já falei demais, é que eu não consigo ficar quieto, ainda mais do lado desse querido amigo. Eu passo a palavra ao professor Maurício para fazer suas considerações finais e depois para o encerramento. Olha, eu acho que a gente está super adiantado na hora, então eu só queria agradecer a vocês, agradecer a presença dos alunos, agradecer as pessoas que assistiram online e passar a dizer que eu estou à disposição para conversar sobre esses temas a qualquer tempo. Pode passar o meu celular para os alunos. Eu sou ruim de e-mail e sou bem melhor de WhatsApp. Então, porque pelo menos o WhatsApp você consegue responder por áudio, né? Então, fico à disposição completamente e agradecendo novamente a vocês. Obrigado, Maurício. Nós ficamos extremamente gratos. Vou ressaltar só um dado que acho que é relevante, é que nós aqui demonstramos que estamos cumprindo nosso papel acadêmico até, porque já tivemos muita gente do TCU aqui falando também, né? Então, exato. Vai estar aqui, tivemos o ministro Benjamin Zimler no início foi nesse semestre do ano passado que abriu o curso, né? Então, cumprimos aqui a nossa proposta aí de trazer a visão de todos, né, para poder obter aí e fazer o que é o nosso papel de estudar o assunto e chegar às melhores soluções. Então, brigadíssimo aí pela sua valiosa colaboração. E valiosa e gratuita colaboração, só para não ficar 100% gratuita, né? Vou deixar aqui o meu livro para estimulá-lo a se interessar um pouquinho mais pelo direito financeiro, que inclusive é quase gratuito, porque esse livro aí é um livro que vocês podem obter gratuitamente na internet. Mas pelo menos tem uma versão impressa aí para ficar de lembrança, com dedicatória e tudo mais. Então, obrigado. E eu agradeço muito, foi extremamente proveitoso, até porque isso fica aí disponível para todos. E com isso nós vamos avançando aí e colaborando muito nessas áreas que eu chamo aí de fronteiras do conhecimento, né? Áreas novas que quebram essas caixinhas aí do direito antigas que não estão muito mais sendo tão úteis e abrindo espaço para essas matérias multi e interdisciplinares que não têm sido devidamente abordadas pelo mundo acadêmico. Então, dando nossa colaboração aí, a sua vai entrar como uma valiosíssima colaboração. Eu agradeço a todos e para a próxima semana temos mais eventos aí, fiquem atentos às redes sociais nossas e da disciplina. No dia 8 de dezembro teremos o Júlio Castiglione, presidente do metrô, aqui conosco, e também o professor Iescombi, né, fazendo aqui mais um evento internacional para ambos encerrarem o nosso curso no dia 8 de dezembro. Então, obrigado pela lembrança, forte abraço a todos e até os próximos eventos. Obrigado.